Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos agora estudar e meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom fazer essa reunião para que a gente possa pegar um trecho da Bíblia, comentar, meditar, e vamos fazer isso em casa também. Precisamos ler a Bíblia, conhecer os ensinamentos de Jesus, pedir para que o Espírito Santo sempre nos ilumine para que a gente possa ter as bênçãos de Deus, uma vida cristã de felicidade e de saúde. Amém? Amém. Capítulo 9 do Evangelho de João. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Jesus ouviu o que haviam expulsado, e ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém. Então a Noemi leu um trecho do Evangelho de João no capítulo 9, que é a cura de um cego de nascença. E nessa passagem que ela leu, Jesus afirma assim: Eu vim para este mundo para julgamento, a fim de que aqueles que não veem possam ver, e aqueles que dizem que podem ver se tornem cegos. Então veja bem esse julgamento de Jesus, porque devido à situação que havia acontecido e o orgulho dos religiosos da época, que não tinham a humildade de reconhecer a obra de Deus que havia dado a visão a um homem que nunca havia enxergado, ele havia sido cego de nascença. E aqueles religiosos questionam e querem se opor a uma bênção tão grande na vida de uma pessoa, porque foi uma pessoa que nunca havia visto e Jesus o havia curado. Então a história conta assim, que Jesus, os apóstolos, juntamente com Jesus, viram aquele homem que era cego de nascença, e os apóstolos, a exemplo de todos nós, têm muitos questionamentos, não é? Por que as coisas acontecem? Por que tem pessoas que são aleijadas, crianças que sofrem? Por que existem tantas guerras, tantas coisas no mundo? E todos se perguntam. E eles perguntam assim: mas por que Jesus, esse homem, nasceu cego? Foi ele que pecou ou os seus pais que pecaram? Aí o Senhor diz assim para eles: não, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele é cego para a glória de Deus, né?
E por que Jesus diz que é para a glória de Deus? Porque naquele homem, Jesus vai fazer um sinal, vai devolver a visão dele. Aquele homem era cego de nascença. Jesus faz um barro no chão, passa nos olhos do homem e manda que ele se lave no tanque de Siloé. O homem, uma vez que lava o rosto daquela lama que Jesus havia aplicado, ele retorna a visão, ele pode enxergar. E ele vem louvando a Deus, não é? E perguntam para ele assim, é você mesmo? Era você que era cego? Porque as pessoas sabiam que ele era cego de nascença e nem acreditavam que agora ele poderia ver. É um grande milagre. É uma pessoa que jamais poderia enxergar, porque ele era de nascença, um cego naquela época ainda, onde não existia esses recursos da medicina, tudo era uma coisa impossível, não é? Mas Jesus realiza o impossível, devolve a vista a esse cego. Mas por que para a glória de Deus? Para que esse homem reconhecesse a obra de Deus na vida dele, para que através dele muitas pessoas viessem a lembrar, a reconhecer Deus na vida deles, na vida de todos, e acreditassem e seguissem a Jesus. Muitos viriam esse cego e falavam, olha que sinal, e voltariam a crer em Deus, que um Deus presente que cura, não um Deus ausente, não um Deus que esqueceu de nós, mas um Deus presente na vida das pessoas que havia curado, e um Deus que se incomodava em curar as pessoas, em levantar as pessoas que estavam no pó, que estavam doentes. É um Deus que cuida do seu povo. E aí então Jesus diz assim, não, ele não é cego porque seus pais pecaram, ele pecou, mas ele é cego para a glória de Deus, porque através da cura desse homem, Deus será glorificado, e na vida dele também, ele irá reconhecer que Deus fez um grande sinal na vida dele, porque Deus é amor. Deus cuida de nós, cuida de você que está nos dando a alegria de ouvir um pouco esse programa, cuida de mim, cuida de todos nós. Deus cuida. E às vezes nós mesmos nos perguntamos, meu Deus, por que o Senhor permitiu que aquela pessoa ficasse doente? Por que o Senhor permitiu aquilo? São coisas que nós não temos resposta. Não devemos questionar Deus. O mundo é assim. O mundo tem muitos problemas, nós ficamos tristes, eu pelo menos fico, eu acho que vocês também, de ver tanto sofrimento de crianças, de animais, de famílias, pessoas passando problemas muito graves, muito terríveis, com doenças, com desemprego. Mas nós temos que todos nós temos que entender uma coisa, Deus se incomoda conosco, Deus cuida de nós. Deus está presente nas nossas vidas, nas vidas de todos nós. Então vamos ter essa confiança em Deus, falar, Senhor, eu estou passando uma dificuldade e o Senhor curou aquele homem que era cego de nascença e pela lógica jamais ele enxergaria, mas o Senhor curou, fez o milagre na vida dele. E nós confiamos que o Senhor também cuida das nossas vidas. E que mensagem, como Deus é glorificado nessa passagem, não é? Aí esse homem é questionado pelos religiosos da época e mais tarde Jesus vai saber que ele foi expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga nessa época, nesse contexto de sociedade judaica que eles viviam, era muito ruim. A sinagoga era um lugar onde as pessoas se reuniam, onde as famílias se reuniam. Uma pessoa que não podia comparecer à sinagoga, ela se tornava uma pessoa marginalizada na sociedade. Não é? Era uma pessoa marginalizada, ela não participava mais dos ritos religiosos, não é? Ela não participava mais da comunhão daquele povo. Então, mas os fariseus, por egoísmo, ignorância e por maldade, expulsam esse homem que agora havia recebido a bênção de enxergar, havia recebido esse milagre de Deus. E Jesus sabe que ele é expulso da sinagoga e vai falar com ele. Ele adora Jesus. E os fariseus vão falar com Jesus. E Jesus diz assim, olha, eu vim a este mundo para julgamento, para aqueles que dizem que vêm, se tornem cegos, e os cegos voltem a ver. Jesus está nos dando uma lição. Nós precisamos de Deus. Nós não somos autossuficientes,
nós precisamos ser humildes, não sabemos tudo a respeito de Deus, precisamos de Deus para enxergar todas as suas maravilhas, nós precisamos da salvação de Deus, nós precisamos das bênçãos de Deus, nós precisamos confiar em Deus, porque Deus é rico em bênçãos, em perdoar. Deus quer ver a nossa vida uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. Quer jogar toda a tristeza fora. Nós não precisamos passar por muitas coisas. E por que passamos? Pela falta da confiança em Deus, pela falta da oração. E nós temos que chegar a Deus e falar: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Não, eu não sei todas as coisas, eu preciso aprender, porque esses religiosos, eles se achavam no direito de dizer que sabiam tudo, eles viam, eles sabiam tudo. Não é verdade, ninguém sabe tudo, nós estamos aprendendo, mas o que nós temos que fazer é assim, confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar no amor de Jesus. E aqueles que dizem que são cegos: Senhor, eu não sei direito a Tua palavra, eu sou um pecador. E dessas pessoas que dizem para Deus: eu não enxergo bem, eu não consigo ver bem, dessas pessoas Deus se agrada, porque são corações quebrantados, são corações que se entregam, são corações que estão na presença de Deus, arrependidos, para aprender, para enxergar as bênçãos de Deus na sua vida, não é? Então vamos sempre ter essa noção. Vamos ter essa presença de Jesus em nossas vidas, porque nós somos abençoados, Deus quer nos abençoar. E da mesma forma que Deus fez esse milagre na vida desse homem, Ele vai fazer na minha vida, na vida de vocês, porque Ele nos ama e Ele é poderoso e nós não precisamos temer nada, nenhuma escuridão, porque Jesus, nessa passagem, Ele diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, a luz da nossa vida. Vamos amar, confiar em Jesus. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Amém. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, dê um like, assista até o final. E nós temos também muitos vídeos gravados e outros Amém. dias, porque já tem 6 anos que a gente tem esse canal. Amém? Então vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela sua palavra, pedimos que nos ajude a compreender e colocar em prática, levar a sério os seus ensinamentos, porque eles trazem vida, trazem alegria, salvação, paz. Pedimos, Senhor, por todos que estão assistindo esse vídeo, pelos familiares dessa pessoa, pedimos pelo nosso país também, pelas pessoas Amém. que estão sofrendo, pelos países do mundo, principalmente esses que estão em guerra. Amém. Que pedimos que essas guerras parem, Senhor, e agradecemos porque o Senhor sempre cuida da gente. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.